Boa noite, irmãos. Vamos iniciar aqui nossa reunião. Perguntas e respostas, aqui o irmão Luiz Amalfi. E já temos aqui uma pergunta, na verdade aqui um comentário que o irmão pediu, o Jefferson. Jefferson, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite, Luiz. Poderia falar um pouco sobre entristecer e extinguir o Espírito Santo? Essas são duas consequências, né, que nós podemos causar em nós não estarmos sujeitos, né, à direção do Espírito Santo na nossa vida. Interessante que quando o Senhor, a obra do Senhor é uma coisa perfeita, né? Lógico, com certeza. Deus pensa em todos os detalhes, né? E quando ele sabia que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Então, ele precisaria capacitar o homem a entender aquilo que o Espírito falaria. E por João 16, 14, 16, né, que são as últimas palavras do Senhor aos seus discípulos antes de ele ser traído, né? Isso foi na noite em que ele foi traído. Então, o Senhor disse que ele mandaria um consolador, né? Esse versículo mesmo que acho que foi o Dal que abriu. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no versículo, capítulo 16, ele fala que ele receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O 13, né? 16, 13. 16, 12. 16, 12 fala assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, depois que o Senhor ele cumpriu a obra de redenção, né, na cruz do Calvário, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, né, dentre os mortos, e ele andou aqui com os discípulos por 40 dias, e depois ele foi recebido aos céus. E depois de 10 dias, então, ele envia o Espírito Santo, e então começa a igreja. E o Espírito Santo desce,
reúne, né, aqueles mais ou menos 120 que estavam ali naquele cenáculo, né, que é um local elevado, é um segundo andar de uma casa. Ele, então, reúne aqueles que estavam ali em um corpo. Então, começando a igreja ali. E o Espírito Santo habita, então, em cada um deles. E, a partir daí, o Espírito Santo vai dirigir o crente, né, no caminho que ele deve andar, naquilo que ele deve fazer e naquilo que ele não deve fazer também, né? Aquilo que ele deve deixar de fazer e aquilo que ele deve começar a fazer, né? Desde o momento em que ele se converte. E então, uma das atividades, né, se a gente puder chamar assim, do Espírito Santo é moldar-nos para que nós sejamos como Cristo. Né? Ser como Cristo é reagir como o Senhor reagiria nas diversas circunstâncias, né, que o Senhor nos coloca. Né? E então, a pergunta do irmão tem a ver com duas coisas, né, de nós entristecermos o Espírito ou extinguirmos o Espírito. Né? A questão de nós entristecermos o Espírito, eu não me lembro o versículo aqui, que está, se algum irmão... se algum irmão lembrar o versículo, Efésios, isso é no finalzinho de Efésios. Efésios 4:30. A Vika achou aqui no... Efésios 4:30, Dal, por favor. Pega o 29 também, Dal, por favor. Ele fala assim, não saia da vossa boca. Aliás, antes disso, a gente pegar em Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios fala de como Paulo está explicando a doutrina que diz respeito à igreja. E quando começa o capítulo 4 de Efésios, no versículo 1, ele fala assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então ele explica, né, no capítulo 1, 2 e 3, e agora no capítulo 4 e seguintes, nós precisamos andar. Né? Ou seja, nós precisamos pegar aquilo que nós aprendemos, né, nos capítulos 1, 2 e 3 e aplicar na nossa vida. Por isso que fala de andar. Né? Então, no versículo 1, fala de andar como é digno da vocação que fosse chamados. E no versículo 17 desse mesmo capítulo, Dal, por favor, Paulo vai falar de que nós não devemos andar como a gente andava. Né? Então, a gente tem que agora andar naquilo que aprendemos e não andar nessas coisas. Né? Versículo 17, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Aí vai falando de várias coisas, né? No 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. 25, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo.
Irai-vos e não pequeis. 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe. Ou seja, coisas que a gente deveria deixar, porque agora nós somos crentes, né? E aí, chegando então no 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, aqui, nesse sentido, né, entristecer o Espírito de Deus é eu fazer algo que o Espírito não me dirigiu a fazer. Como, por exemplo, todas essas ações que vêm desde o versículo 17, né? Não andeis mais isso, não roubais, não furtais, não digais palavras que não sejam boas para edificação. Não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, não faça aquilo que o Espírito não dirige você a fazer. Nesse sentido. Então, entristecer o Espírito é fazer algo que ele não nos levou a fazer. E, por outro lado, extinguir o Espírito, que, se eu não me engano, está em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, Sim. 5:19. Que fala de extinguir, né? Não extingais o Espírito. Então, o que é extinguir o Espírito? Né? Será que eu vou extinguir o Espírito Santo? Não, não é isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, é sempre bom lembrarmos que é Deus habitando no crente. Como que Deus habita no crente? Deus habita no crente na pessoa do Espírito Santo. Assim como Deus se manifestou ao mundo na pessoa do Filho. Né? Então, nunca ninguém viu e nem vai ver a Deus. Né? Aquilo que Deus quis revelar-se de si mesmo, ele revelou no Filho. Então, por isso que o Senhor Jesus fala, né, em João 14, quando Filipe fala assim para ele, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O Senhor responde para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco e por que pedis, né, que mostra-nos o Pai? Quem a mim me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Deus se revelou ao mundo na pessoa do Filho. E o mundo respondeu a Deus na pessoa do Filho o que o mundo acha de Deus. Por isso que o mundo é inimigo de Deus, né? Lembra os 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. O inimigo do mundo de Deus é o mundo, do Pai, né? O inimigo do Pai é o mundo. Então, mas voltando, né, então, na pergunta, então, extinguir o Espírito Santo eu extingo a ação do Espírito Santo na minha vida. Não que eu extinga o Espírito Santo, né? Lógico, ninguém, nenhum ser criado consegue, nenhuma criatura consegue fazer isso, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então, o que a extinção é extinguir a ação do Espírito Santo em mim. Então, aquilo que ele quer que eu faça, eu não faço. Não faço, e aí ele, mais uma vez me leva a fazer algo, e eu não faço, mais uma vez ele
E eu não faço, e não faço, eu não faço, e assim acaba sendo um crente carnal, né? Lógico, quando o crente é dirigido pelo Espírito Santo, ele está andando no Espírito, né? De uma forma espiritual. Quando ele extingue o Espírito, ou extingue a ação do Espírito na sua vida, ele vai passar a andar de uma forma natural ou até carnal, né? Se é uma forma pecaminosa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não está agindo mal, mas ela também não está fazendo o bem, né? Então não basta apenas nós não fazermos o mal, devemos também fazer o bem, né? Então nós devemos deixar o mal e fazer o bem. Não sei se isso ajuda a dúvida do irmão, se alguém quiser fazer um comentário também. Muito bom, agradeço. Ajudou muito. Uma coisa é positiva, a outra é negativa, né? Uma coisa é, o que é negativa? É eu não fazer o que ele pede para eu fazer. E a positiva, né, por assim dizer, é eu fazer o que ele não pediu para eu fazer. Ambas são más, né? As duas posições são ruins, né? Mas eu devo estar sobre essas duas, sobre dependência, na verdade, né? De Deus, e ele vai me dirigir por meio do Espírito. Leones, vou pedir a você, Leones, para você relembrar a sua pergunta, que deu um branco aqui, Leones. Me ajude aí, por favor. Na verdade, da semana passada eu esqueci, mas dessa semana que eu queria perguntar aí por irmão Luiz é porque eu já vi os irmãos falando aí nos outros canais sobre Jesus Cristo, a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus, que eu vi os irmãos falando, mas eu já me passou da memória, eu queria lembrar um pouco aí. Interessante a pergunta. Se a gente abrir lá, irmãos, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Fala assim, falando de Maria, né? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles, né? Então, essa criança, né? E se a gente abrir também em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Ou 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, em Mateus, nós vemos o nome da humanidade do Senhor, que é Jesus. Esse é o nome da sua humanidade. Quando Deus se tornou um humano, ele se tornou um homem perfeito, o nome da sua humanidade é Jesus. Né? Esse é o nome. Agora, o Senhor também, além de ter o seu nome, ele tem o seu título por causa de quem ele é. Né? Então, se a gente abrir lá em Lucas, fala que ele é o santo, né? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Então, esse Jesus, esse homem nominado Jesus, ele será chamado o Filho de Deus. Né? Agora, se a gente abrir lá em Atos, capítulo 2, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o que nós vemos Deus fazendo com esse homem Jesus? Atos 2, versículo 36. Atos 2, 36. Saiba, pois, Pedro aqui falando, né, pregando o evangelho para os da casa de Israel, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, o nome da sua humanidade, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez. Deus deu 2 títulos, por assim dizer, para ele. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus deu 2 títulos, né, para Jesus, Senhor e Cristo. Senhor por quê? Porque ele é sobre todos, sobre toda a criação. Então ele é Senhor. E por que Cristo? Cristo significa o enviado ou o Messias, né? A palavra Cristo em hebraico é Messias, o enviado. Então ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo. O nome dele é Jesus e ele agora é Senhor. Ele é sobre todas as coisas. Né? Então por isso que nós, ao nos dirigirmos a ele, né, nós o chamamos de Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus o fez assim. Né? Quando o Senhor andou aqui na terra, os apóstolos conheceram ele como Jesus Cristo. Por quê? Porque era aquele homem, Jesus, que havia sido enviado por Deus. Então, esse Jesus, ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o enviado. Né? Só que a nação não recebeu esse Jesus Cristo. E eles, então, rejeitaram, e tanto assim que na insígnia que o Senhor, que foi colocada na cruz, né, o que Pilatos escreveu, o que ele escreveu? Ele escreveu assim, quer ver, vamos abrir lá em Mateus, né? Mateus, acho que é 26. Não, 27.
37, Mateus 27, 37. Eu acho que é Lucas 26. Deixa eu ver aqui se é 26 que fala e colocar no seu título, porque aqui Mateus fala assim, e por cima da sua cabeça puseram-lhe escrita a sua acusação. Em Lucas 26, não, 26 não pode ser, né? É, 38, Hebreus 23, 38. Lucas 23. O que eu falei? Hebreus. Não, desculpa. Lucas 23, 37. 38. E também por cima dele estava escrito um título. É interessante. Mateus diz que é condenação. E Lucas era um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então, João 19, 17. João 19, 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno. Interessante isso, Jesus Nazareno. Porque lembra quando, acho que foi Nicodemos, o Natanael, que falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, ser chamado Nazareno era um nome de desprezo. Então, na verdade, Pilatos escreveu Nazareno para desprezar o Senhor, em primeiro lugar, e também para provocar os judeus, em segundo lugar, dizendo que o rei deles era um nazareno. Então, o Senhor foi, o nome dele foi completamente usado, muito mal usado por todos os gentios e os judeus também, com certeza. Né? Mas o que é interessante, é que, embora que os homens tenham dado esse título a ele, Deus o fez Senhor e Cristo. É por isso que eu entendo que é apropriado, o cristão se dirigir ao Senhor pelo seu título, pelo seu nome. Lógico que nós temos essa intimidade, quando estivermos com o Senhor, mas ele sempre vai ser Senhor para nós, e nós devemos nos dirigir a ele como Senhor Jesus Cristo, Mas é nesse sentido. E todos os apóstolos viram Jesus, que era o enviado. Eles viram Jesus Cristo. Quando vem depois, em Atos 9, a conversão de Paulo, Paulo não conheceu Jesus Cristo, o Jesus que foi elevado, ele foi conforme fala ali em Atos, foi elevado a Senhor e Cristo, Então ele conheceu, quando Paulo se converte, o Senhor aparece para ele e depois ele é arrebatado, em 2 Coríntios 12, ele é arrebatado ao terceiro céu e ali ele vê o Senhor pessoalmente. Então, assim que ele fala, não viu o Senhor? Então, ele conheceu o Cristo, o Cristo que havia nesta terra sido o homem chamado Jesus. Por isso que nas cartas de Paulo, normalmente a gente vê
Paulo escrevendo e chamando Cristo Jesus, né? E normalmente os outros apóstolos, quando se dirigem ao Senhor, né, eles falam Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né, nesse sentido. Então eu entendo que essa é a ordem porque que fala Jesus Cristo, os apóstolos, os 12 apóstolos que viram o Senhor aqui na terra, que eles viram o homem Jesus andando aqui na terra, que Deus o fez Cristo, né? Então é o Jesus Cristo, e Paulo viu primeiramente Cristo Jesus, que havia sido aquele homem que andou aqui na terra, né? Tudo ok, Leones? Ficou alguma coisa? Você pode falar. Tudo ok, já ficou claro. Eu entendi que Cristo Jesus é depois ressuscitado, no meu entendimento, e Jesus Cristo é antes, no meu modo de entender um pouco assim. Ficou tudo claro aí, eu acho. Não sei se o Wesley, você lembra qual foi a pergunta de Leondes não sei se foi na terça-feira. Eu não consigo lembrar, Wesley. Não, dessa semana, eu lembro que foi essa aí. Foi essa aí? Ah, então. Dessa semana. Agora, se teve outra semana passada que ele comentou aí eu não lembro, não. Ah, certo. Danilo Barbudão. Boa noite, irmão. Boa noite, Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se vai ter relação com a Bíblia, né? Queria saber a respeito de psicologia, o que é que os irmãos acham aí, porque quando eu lidei com uma psicóloga uma vez, uma colega, aí antes de eu me converter, né, há muito tempo antes atrás, ela falava assim, você tem que pensar primeiro em você, segundo em você, terceiro em você, e por aí vai, né? E a Bíblia fala totalmente o contrário. Aí eu queria saber do irmão Luiz aí, para falar um pouco sobre isso aí, se puder. Muito boa a pergunta, ô Danilo. E por quê? Porque por consequência do pecado, né? E isso é algo que todos nós temos, e eu não estou falando de pecados, eu estou falando do pecado, da questão do pecado que nós temos e que ela produz os pecados, né? Então, por causa do pecado, nós temos uma série de enfermidades, uma série de doenças e a própria morte em si, né? Ela é fruto do pecado, não é pecados, né? A pessoa pecou vários pecados, então ela morre. Não, ela morre porque ela tem pecado, ela tem a raiz do pecado dentro de si. Então, essa raiz do pecado, que é comum a todo o humano, né? Ela traz problemas de ordem física, de ordem psíquica, uma série de coisas. E existem questões também físicas
que elas implicam, né, elas têm consequências no comportamento da pessoa, a forma de pensar. Às vezes a pessoa entra em depressão, a pessoa tem aquela síndrome de pânico e várias outras doenças que a gente conhece que estão associadas à psique da pessoa, né? Ao psicológico, vamos dizer assim, né? Agora, existem duas formas de tratar essas coisas. Uma das formas é a forma médica de se tratar, que é com um psiquiatra. O psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma série de exames na pessoa e ele vai constatar, né, na sua experiência lá, tal, que essa pessoa está faltando alguma substância química na pessoa, ou é uma substância que tem de uma quantidade pequena ou de uma quantidade grande, né? E ela então precisa quimicamente regular essa questão. Por exemplo, né, uma coisa bem simples, aí, que é uma coisa bem corriqueira, pressão alta. Né, pressão alta. Muita gente tem pressão alta. A Vika tem pressão alta. Então, ela precisa regular quimicamente, ela precisa tomar remédio para regular a sua pressão alta. Né? Então, isso é uma coisa mais corriqueira. Existem questões que, como eu falei, elas envolvem o comportamento da pessoa. A pessoa fica violenta, a pessoa fica largada, né? Uma série de coisas assim, que também devem ser tratadas de forma química, né? Um remédio, uma terapia nesse sentido, né? Agora, quando se trata, Danilo, isso que você falou de psicologia, que é diferente da psiquiatria, né? Psiquiatria é um ramo da medicina e a psicologia não, né? A psicologia é um estudo do homem, né? Como o homem pode melhorar por ele mesmo, pensando nele mesmo, isso aí que você falou, Danilo. Eu tenho que pensar, em primeiro lugar, em mim mesmo, em segundo lugar, em mim mesmo, e em terceiro lugar, em mim mesmo. Né? E se eu realmente começar a pensar muito em mim mesmo, eu vou ficar extremamente decepcionado, porque é só confusão que tem dentro de mim mesmo. Por isso que quando uma pessoa se converte ao Senhor, ele vai procurar algo fora dele e não dentro dele. Ele vai procurar fora. Quem? Na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Uma vez um irmão falou uma coisa bem interessante. Quando um barco está no meio de uma tempestade, aquelas ondas e ventos para todo lado, eles é jogado de um lado para o outro, e ele tem uma âncora e uma corda. O que ele faz com a âncora? Ele joga a âncora dentro do barco ou fora do barco? Ele tem que jogar a âncora fora do barco. E não assim só jogar fora do barco. Ele tem que jogar no lugar correto. Né? Então a gente tem a nossa âncora, né? Muitas vezes de problemas que a gente tem, nós devemos jogar a âncora na pessoa, no lugar, na rocha, não é? Na rocha que é o Senhor Jesus, e nunca dentro. Né? Então, realmente, Danilo, a psicologia sempre vai tentar que o homem resolva o problema interno que ele tem, pela capacidade dele pensar bem, pela força espiritual que ele acha que tem, né? Que o psicólogo acha que o homem tem, né? E realmente ele pode, vamos dizer assim, tampar o sol com a peneira, mas com certeza o problema não é resolvido. Né? Glória a Deus, porque era o que eu tinha na minha mente mesmo. Como é que um psicólogo vai conseguir ajudar um cristão se ele tem o Espírito Santo e tem a mente de Cristo? Jamais. Ele é um ser humano normal, falho como todos nós, né? Então, é isso aí. Obrigado, irmão. Tem uma série de
de umas lives que foram feitas, o Danilo, depois, se vocês também quiserem assistir, com o irmão, que ele é médico, ele não é psicólogo, ou melhor, ele não é psiquiatra, ele é o irmão, o Bill Proust, ele é um irmão canadense, e o Jonathan, lá de Brasília, ele convidou o Bill para falar, e tem umas 3, acho que são 3 reuniões que o irmão Bill Proust, ele fala sobre exatamente essas questões de psicologia e exatamente, o nome das lives se chama Doenças Mentais, né, e a forma de tratá-las, né? E ele toca exatamente nesses pontos, Danilo, da psiquiatria e da psicologia, né? Então, eu creio que é muito útil, né, sobre esse assunto, né, ouvir essas lives. Não sei se vocês têm o acesso lá, chama-se... Poderia escrever, irmão, no chat aí, ou mandar o link? Ou escrever o deixa eu nome ver. só? Jovens Cristãos Reunidos. Jovens Cristãos Reunidos no YouTube. Se procurar lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu mando o link aqui para vocês. Anotei aqui. Agora, como é o nome da live que tá? Vamos ver se eu acho. Aí. Tem uma. Deixa eu ver como é que eu procuro aqui. Será que é aqui? Que é engraçado, viu, irmão Luiz? Eu tenho umas experiências com isso aí. Mas aí tem Ela, que procurar doenças mentais dentro do. Você achou a. Olha, eu vou deixar aqui. Isso aqui é o link do. Onde é que está o chat aqui? Esse aqui é o link do canal. E aí, dentro do canal, precisaria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que procura aqui? Vídeos. Doenças. Aqui, ó. Tem parte 1, parte 2 e depois perguntas. Eu vou copiar o link da parte 1, depois aí vocês seguem. Ó, essa segunda aí, vocês clicando nesse segundo link que eu mandei, vai abrir a live, que é a parte 1. ok, já copiei aqui, já salvei. Obrigado. José Newton, pode escrever no chat. E eu não estou vendo aqui o Odal. Espera aí. Ah, ok. Agora sim.
O irmão aqui perguntando aqui, sobre a pergunta de Jesus Cristo, de Jesus e Cristo. Então o cristão já sabe que Jesus Cristo é hoje o mesmo Cristo Jesus, com a explicação. E quando foi homem Jesus, né? Homem Jesus. E quando passou a ser Senhor e Cristo por Deus. Nas epístolas de Paulo existe algo informando sobre verdadeiramente como chamar Jesus Cristo ou Cristo Jesus, ou tanto faz. Olha, uma boa forma é nós vermos como é que está na palavra, né? Se a gente pegar lá pegando nas cartas de Paulo, vamos ver em Romanos não fala, mas em 1 Coríntios 1, ele fala, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. É, 2 Coríntios também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Quando chega em Efésios, que Efésios é a carta mais elevada, né, que tem. No versículo 2 fala assim, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A gente pegar Filipenses, também Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E Colossenses, vamos ver, finalmente Colossenses fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, é dessa forma que a gente vê, né? 1 Tessalonicenses fala, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 também, né? Lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, assim fala. 2 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Timóteo também, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Lembrando, né? Lembrando sempre que Deus o elevou a Senhor e Cristo. Né? Então, isso eu creio que isso é como Deus vê esse homem, Jesus. Né? Ele o vê como Senhor e Cristo. Eu creio que nós devemos vê-lo também dessa forma. O grande problema de todo cristão é não ver as coisas da forma como Deus vê.
né? E graças a Deus, um dia, nós vamos ver todas as coisas da forma com que Deus vê todas as coisas, né? Então, eu creio que isso é talvez um, um ânimo, né? Vamos dizer assim, né? Para que nós vejamos as coisas como Deus vê, né? E assim, com relação ao Senhor Jesus, né? Nós vemos que Deus o vê como Senhor e Cristo, né? Então, Ok, irmão? Muito bom isso, né? Sempre lembrar. Isso aí que o irmão falou foi muito importante. A gente vê como Deus vê, né? E ter essa reverência, né, por esse nome, né? Que até em oração mesmo a gente reverenciar dessa forma, né? O Senhor Jesus Cristo, né? Sempre lembrando disso, que Ele é Senhor e Cristo. Maravilha. Irmão, se não tiver mais nenhuma pergunta, já são 9h15. O irmão Luiz quiser falar mais alguma coisa. Se não houver mais pergunta nenhuma, a gente pode finalizar. Ou então, o irmão pode ficar à vontade. só mais um versículo com relação a esse assunto, né, do Senhor Jesus Cristo. Se a gente abrir lá em Filipenses, Dal, por favor, capítulo 2, versículo 11. Deus, então, exaltou, né, o seu Filho, ele deu um nome que é acima de todo nome, né? No 9, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, né? E é esse título que o Senhor tem, né? E depois no 11 fala assim, e toda língua, bom, no 10, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, que são a família celestial, né, de santos, os que estão na terra, que é a família celestial dos santos na terra, e debaixo da terra, ou seja, os seres infernais, né, os seres que serão colocados no inferno, tanto homens quanto os anjos, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então você veja o nome e os seus títulos juntos, né? Novamente nesse versículo 11, né? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo. Como o Dal falou, né? Nós vermos as coisas como Deus as vê, né? Isso é muito importante. Maravilha. O Elton está chegando aqui agora. Vai ganhar uma boa noite, o Elton, também. Cheguei já na hora do amém. E a Lana está aí também? Tá. Boa noite.
Aqui tem alguma pergunta, alguns erros. Quem? Eduardo Portilho fez uma pergunta. Eduardo, peraí, deixa eu aqui. Eduardo fez uma pergunta aqui, irmão. Quase que eu não vi. O remanescente que irão perseverar até o fim no período da tribulação irão entrar no milênio. Ok. Mas dentre esses remanescentes, aqueles que morrer nesse período, eles irão ressuscitar para entrar no milênio, ou esses que irão perseverar, nenhum deles irão morrer nesse período. Deu para entender? Se você quiser repetir aí, você pode falar, viu, Eduardo? Já deu para entender, sim. Entender? Pronto, Deu. ótimo. A resposta é bem, talvez seja bem fácil, Eduardo. Remanescente é o que remanesce. O que morreu não é remanescente. Ele não remanesce, ele morreu. Não é? Então, o que vai entrar no milênio são aqueles que remanescem. Os que morreram não são remanescentes. Então, os que morreram, eles serão ressuscitados e eles irão para os céus. E eles farão parte do povo celestial. Eles não fazem parte, os mártires, né? Os que morrem, eles morrem porque eles serão martirizados, ou seja, eles morrerão pelo testemunho que eles deram. Eles serão, lembra na igreja de Esmirna, que o Senhor fala, o Senhor não está falando para esse período, né? Mas houve no tempo da igreja, houve uma perseguição muito grande contra os cristãos, né? E muitos foram martirizados, né? O que é ser martirizado? É morrer pela fé que professa, né? Então eles foram martirizados, eles morreram pela fé que eles professaram. Por isso que o Senhor fala aqui no final do versículo 10, ser fiel até a morte. Ou seja, vai morrer fiel, né? Ser fiel até a morte. Então, isso é o que vai acontecer também no período da tribulação, e grande tribulação principalmente, que os fiéis serão perseguidos, extremamente perseguidos. E muitos vão fugir. Lembra aquela parte que fala? O que estiver no telhado, não desça para pegar algo na sua casa. Fuja, porque a tribulação vem. E a tribulação é o rei do norte que desce, né? O rei do sul, primeiramente, depois o rei do norte. E aí muitos vão morrer, né? E esses fogem, o remanescente, né? Fiel foge, e esse remanescente que remanesce, né? Por isso que eu fiz esse trocadilho, né, com o verbo, né, de remanescer. Eles entram no milênio, os vivos, né? Os que ficarem vivos, eles entram no milênio. Os que morreram como mártires, eles terão a ressurreição, eles serão ressuscitados um pouco antes da vinda do Senhor. Eles são ressuscitados e eles sobem aos céus, eles participam, né? Eu entendo que eles vão participar das bodas do Cordeiro e das ceias, aliás, da ceia das bodas do Cordeiro, e eles descem também com a igreja, com os santos do Velho Testamento, com os santos martirizados na tribulação e grande tribulação. É uma outra família de santos, assim como tem as famílias de santos do Velho Testamento, as crianças, enfim, todos os salvos, né?
Pronto, Eduardo. Agora está tudo nos conforme, né? Então, 9h24. Mais alguma pergunta que eu não vi aqui? Acho que não, né? Não tem, não. Neném está dormindo aqui. Neném pode dormir, ainda não está dando boa noite para a gente, mas Rafaela dá, viu? Rafaela, Miquel. Então, irmãos, aqui a gente já encerra, já que não há mais perguntas. Graças ao Senhor, mais uma reunião aqui com um pouco mais de conhecimento, pouquinho, bem pouquinho, um pouquinho, mas sempre bom, né, que nos ajuda, nos edifica, e que a gente possa guardar tudo isso. Vou terminar aqui a gravação.